palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Amém? Todos acharam? Amém? Misericórdia. Ninguém não achou. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Alguém viu no banner qual é o título da mensagem? É que só lembra quando está aqui no culto, né? Ah, nós temos uma visitante. Como é que é o nome dela? Andressa, seja bem-vinda. É a primeira vez? Não nesse local, porque esse local também é a primeira vez para mim. Mas no sushi ela não tinha ainda. Seja bem-vinda. Gente, o banner estava escrito assim: renove o seu chamado. Esse é o título. Por que esse título veio na minha cabeça, né? Quando veio sobre a palavra chamado de Deus, eu vou falar de chamado para crente. É meio estranho falar de chamado para crente. Mas quando o Senhor deu um codinome, renove, restaure, eu disse assim, entendi. O que acontece? Quando nós somos chamados por Deus, quando nós recebemos uma incumbência da parte de Deus, a gente tende a ir com toda a força do mundo. A gente se converte, é o primeiro amor, é aquela coisa, tudo dá. Eu vou fazer a limpeza na igreja, dá. Bom, a Salete eu acho que está nesse primeiro amor até hoje, porque tudo ela diz que dá, né? Então, se tudo é uma animação, uma alegria, uma paixão por Jesus, acontece isso. Mas com o tempo, com as lutas e com as adversidades da nossa vida, aquele ministério, aquele chamado que eu tinha tanto prazer, já não me dá prazer. E quando ele não te dá mais prazer, tu tem que rever o que está acontecendo. Mas Dani, o que é um chamado? Todo mundo fala de um chamado, mas você parou para ouvir-se e dizer, eu tenho um chamado? Não, eu tenho um chamado para a área da música, realmente. Mas será que lá por tantas da minha caminhada eu não desisti? Muitas vezes, porque as coisas começam a te ofuscar. Em vez de ter pessoas para te levantar, tem pessoas para... Não, tu sabe que tu faz bem direitinho quando o Jesse não está? Isso, coisas que eu ouvi. Tu sabe que tu prega direitinho quando o Jesse não está? Gente, eu não sou nada, Senhor. Eu já ouvi tanta coisa, irmãos, que era para afundar o meu ministério. Mas eu ia para a presença de Deus e começava a questionar. E o Senhor dizia, tu é única. Cada um de vocês é único. Cada um de vocês tem um chamado diferente. Não é porque somos casados, nós vamos andar fazendo as mesmas coisas. Nós podemos nos completar. Mas cada um tem uma direção diferente. E aqui em Filipenses, ele fala de um chamado. Deixa eu abrir aqui novamente. Parei que a Shein me deu uma propaganda agora. Meu Deus do céu. Não funciona minha vida. Vou só voltar no meu versículo aqui. Filipenses, capítulo 3, continua no mesmo texto que eu estava, versículo 13 e 14. Vocês não viram a primeira vez, onde vocês estavam? Prossigo para o alvo a fim de ganhar. E que os filipenses estão querendo fazer práticas judaizantes. Então, mas Dani, os judeus não são de Deus? Claro que eles são de Deus. Isso é uma promessa divina. Mas acontece que os judeus, eles não acreditam em Jesus, nem naquela época e nem hoje.
Então, Paulo, quando tem um encontro com Deus em Damasco, isso vocês conhecem, ele começa a viver uma coisa nova. Ele começa a viver um chamado de Deus. E nesse chamado de Deus, ele começa a tirar as práticas antigas. É aí que mora a situação do chamado. Nós vamos empolgados com o chamado, mas a carga que a gente tem, ela vem junto. Por mais que você já está liberto de muitas coisas, mas tem coisas emocionais que você traz junto. Cargas espirituais também que você traz junto. E Paulo está dizendo assim: parem de praticar as práticas judaizantes, porque vocês não são mais. Vocês são de Cristo agora. Olhem para o alvo, olhem para a frente, olhem para Cristo. E esse chamado, ele vem, a palavra vem de vocação, e vocação também significa chamado. Então, não adianta eu fazer uma coisa que é por irmão Paulo fazer. Eu olhei isso aqui, eu expliquei até uma coisa que eu olhei para ele. Ele achou que você sabe como é que faz o palco? Aí eu olhei isso para ele, assim, sabe? Nem sei como é que eu falei isso. Não sei. E ele olhou para mim, mas se eu fosse fazer isso aqui, vocês não iam ter palco nunca, gente. Porque não é a minha vocação, não é o meu chamado. Estar no lugar que Deus nos quer faz toda a diferença. Eu faço muitas coisas na igreja, porque elas são necessárias, mas a partir do momento que está tendo gente, eu já estou olhando, tu faz isso, tu faz aquilo, porque o meu chamado é o louvor. Se vocês têm dúvida, eu não tenho. É o louvor. Eu fugi, eu disse que não, achei que Deus tinha se enganado. E a segunda coisa que Deus tem me falado é a questão da palavra. E eu tinha 17 anos, quando o pastor estava tocando, e o pastor olhou para mim e disse assim: Deus vai te usar com a palavra. Eu disse: pregar? Eu nunca vou pregar, porque eu gosto de ser professora, eu gosto de falar palestra, mas pregar no púlpito eu morro. E com o tempo, Deus vem concretizando desde o seminário, e Deus foi me chamando, Deus foi me impulsionando, e eu digo assim: mas eu sei que esse aqui não é o meu primeiro chamado, é o louvor. E você só vai cumprir o chamado de Deus a partir do momento que a gente se abrir de verdade, e deixar as práticas judaizantes, que nesse caso não é o nosso caso, mas as práticas antigas, tem que deixar para trás. Tem coisas que a gente faz que a gente sabe que não agrada o Espírito Santo, mas mesmo assim, a gente faz. Porque isso é muito mais forte do que eu. Não existe nada mais forte do que Deus. Não existe nada mais forte que Deus transformando o homem. Não é porque eu fui criada na igreja, meus irmãos, que eu não tive as mesmas tentações que todos que estão aqui podem me falar. Eu tive. Todas elas. Então não adianta dizer: porque eu era crente a vida inteira. Eu só tive uma graça de Deus ter nascido uma cristã. Mas a Gladys Deus. E a Gladys saiu. Mas a Gladys voltou. Né? Ela sabe. Quando a gente tem um chamado, o Senhor nos chama da onde nós estamos. Não importa se você está num buraco, se você está num valago, não importa se a gente está no último da depressão. Deus fala com a gente. Deus nos chama. Paulo tinha todos os motivos, meus irmãos, para não fazer aquilo que o Deus, que Jesus, na beira daquela estrada de Damasco, ele poderia dizer assim: agora chega. O cara começa açoitado, depois apedrejado, depois açoitado, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por uma cobra e ele não morreu. Ele tinha todos os motivos para dizer: chega, né? Tá ótimo, já fui carimbado nessa passagem aí de chamar. Agora eu posso descansar, Senhor. Paulo morreu pregando o Evangelho na prisão. Muitas vezes que ele esteve preso, a prisão que a gente imagina parece o nosso Carandiru, não é. A prisão romana é diferente, ela é em pé. Ela tem só um círculozinho acima para a pessoa sentar ou deitar. Então quando a chuva entrava no pátio, ela entrava toda a sujeira, toda a contaminação, os ratos, tudo vinha para dentro daquele lugar. E ele estava se importando? Não estava, ele estava escrevendo carta.
Ele tinha muito mais convicção aonde está o alvo dele. Aonde está o nosso alvo? Aonde nós queremos alcançar? Mas aí, Andressa está aqui pela primeira vez, o resto do mundo é crente, vai dizer assim, Maquina, essa pastora está falando de chamado. É um filme aquele chamado? Não, não é. O chamado é todo aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Ali você começa a receber o chamado de Deus. Mas como? Você começa a sentir essa presença de Deus. Essa presença começa a invadir e daqui a pouquinho tu mudou os teus atos e ninguém pediu. Mudou o teu jeito de agir, mas ninguém pediu. Mas foi o Espírito Santo que está agindo na tua vida. E esse chamado ele começa a mudar a nossa vida e começa a mudar as pessoas que estão na nossa volta. E elas começam a dizer, pô, Gilmar, é diferente. Tu brinca e tu é crente? Tu sorri e tu é crente? Porque às vezes eu acho que o crente é zangado. Tem muito crente zangado mesmo, né, Nazarete? Tem, então a gente não pode falar que não. 1 Pedro, alguém abre por favor, 2, 9 a 10, e vai vir aqui no microfone e vai ler esse versículo. Eu vou te provar que você é o chamado de Deus. Às vezes a gente acha que não tem nada, eu não sei o que fazer na igreja. Isso eu uso muito, não é pouco. E gente, se você cantar no coral da igreja, eu não sei fazer mais nada. Não, é chamado para cantar no coral da igreja. Deus te chamou com a música, Deus te chamou com a adoração. Mas muitos perguntam, eu não sei o que é o chamado. Pode compartilhar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Vós sois a geração eleita. Ele nos chamou das trevas. Se você aceitou Cristo, você foi chamado. Você foi escolhido. Você tem uma vocação agora. Você tem algo para fazer na igreja hoje. E eu perguntei assim, por que renova? O Senhor foi bem direto comigo. Tem pessoas que precisam ser renovadas no seu chamado. Tem pessoas que esqueceram, deixaram de lado e não estão fazendo aquilo que Deus quer que faça. E eu converso com pessoas assim, cara, tem tudo para fazer, pois é, mas não sai do pois é. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que está te prendendo? Porque ter o chamado de Deus tem renúncia. Tem renúncia, às vezes tem questão de estabilidade financeira, emocional. Renunciar não é fácil. É fácil renunciar, ganhar 15 mil reais por mês? O que vocês acham? 20 mil reais por mês? É fácil? Não é fácil, mas eu renunciei. Para viver do quê? Não tinha a mínima ideia. Meu marido, eu fui junto, Deus falou com a gente que vai dar certo. Fé. O problema de quem tem chamado, ele não acredita pela fé. Mas muitas pessoas perto de mim pararam de ouvir o seu chamado por causa da situação financeira. Tem uma amiga muito próxima e eu disse para ela, vai, faz o teu chamado. E ela disse assim, eu não consigo escolher financeiramente. Ela está acostumada a ter a vida própria, né? A estabilidade. Aí eu digo assim, gente, eu não quero cair na mão do Senhor. Eu conheço outra irmã que me contou assim, ela mesma me disse, eu não fui. Deus falou claramente comigo, mas eu consagrei as minhas filhas, as duas. Acho que é graça e misericórdia, eu não sei se Deus vai cobrar dela também, mas ela fez o seguinte, eu não fui, eu toquei as minhas filhas para fazer isso. O chamado é meu, eu tenho que fazer.
Aquilo que Deus nos colocar para fazer, a gente tem que orar, a gente não tem que aceitar. Aceito. A gente tem que orar e a gente tem que dizer: Senhor, o que eu quero que faça? Tem pessoas que não têm se posicionado em relação ao seu chamado. Elas sabem que aquilo está pulsando, que aquilo está queimando, e ela chega na hora. Não vou fazer. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder, porque muita gente vai me responder. Você sabe qual é o seu chamado? Se não sabe, Deus querido, vai se colocar diante de Deus para entender, mas a gente está aqui para ajudar também. É fácil entender uma chamada de Deus? O irmão aqui foi pastor, né? É fácil entender a chamada de Deus? Não é fácil. Ele também teve na obra, ele passou também necessidade. Necessidade não que Deus não deixa faltar, mas não tinha, às vezes, o filho te pede uma coisa e você não consegue fazer. Você não consegue dar a ele. Você sabe quanto isso é constrangedor para o pai? Mas um dia a gente diz para o Senhor: Senhor, eu vou fazer aquilo que tu queres que eu faça. E aí, meu irmão, entra tudo. É fé, é desafio. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor está falando para a sua vida. E hoje, mesmo que você esteja parado, não esteja fazendo nada para o Senhor, o Senhor hoje ainda quer te renovar. Hoje ainda quer ministrar contigo. Essa palavra você tem que ir para casa. E ela tem que falar contigo. Ela tem que ministrar contigo. Eu sei que Deus falou comigo para trazer essa palavra. Ela é simples. Simples. Eu não vou ficar enchendo linguiça aqui como dizem. Ela é simples. Aceita o teu chamado. Deixa o Senhor restaurar aquilo que está apagado. Quando eu passei, eu acho que essa é muito luta que eu disse. Vocês conhecem a síndrome de burnout? Ela faz tu esquecer, não desejar nada, não trabalhar, não fazer a obra, não viver mais. E eu disse assim para o Senhor: Senhor, eu disse para ti que eu queria morrer trabalhando na tua obra, nem que seja fazendo uma coisinha de nada, que seja orando. Eu não quero, Senhor, ficar sem fazer nada, mas eu quero fazer tudo para ti. E agora eu estou sendo impedida por uma circunstância, e uma circunstância certa. É uma situação difícil. Eu tive que esperar um processo de restauração muito longo, muito difícil. Mas eu disse para o Senhor: eu quero fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. E eu tive que respeitar. Respeite a sua vida, as suas limitações, mas você pode fazer algo. Vá atrás de cura, vá atrás de restauração. Porque eu fiz isso pela minha família, eu fiz isso pelas minhas filhas, que me olhavam dentro de um quarto chorando. Só que eu vejo eu lembrava de chamado aí. Eu achei que eu não ia mais voltar a ministrar. Sério. Quem já teve depressão sabe. Eu achei que nunca mais. Não, acabou o ministério, acabou minha vida, acabou meu chamado. E aí quando eu cheguei aqui, ainda preguei algumas vezes lá, mas eu achei que não vou fazer. Aí quando eu cheguei aqui, eu não tinha mais sono. E aí a gente começou a se reunir para orar. A gente começou a se dizer: gente, a oração tem poder, gente. Tem poder. E nós começamos a orar juntos, nós começamos a chorar juntos, nós começamos a nos quebrantar juntos. Começamos a levar o fato umas às outras. E o Senhor vem restaurando, o Senhor vem curando, o Senhor vem resgatando. E os sonhos começaram a renovar. O desejo de estar junto na casa de Deus começou a renovar. Não ande sozinho, por mais que tenha chamado individual, não ande sozinho. Entenderam? Eu quero ver se vocês vão praticar. Vou repetir de novo. Por mais que você tenha um chamado individual, não ande sozinho. Mas eu estou com um probleminha, a coisa é muito boba. Compartilhe com uma pessoa. Fala com a pessoa. Eu estou com um problema no meu casamento. Fala, gente. Não tem vergonha. Vergonha é se divorciar. Vergonha é não estar mais com aquela pessoa que você ama por orgulho.
Essa semana eu fiquei chocada sobre dois casais se divorciaram. E a gente fica, não falei para o pastor, não falei para a pastora. Aí perde chamado, perde marido, perde mulher, perde filho, família destruída. Conte a situação para não contar o teu pecado. Conte a situação para resolver, te ajudar a resolver os teus dilemas. Eu tenho aqui uma anotação que diz assim, ó: Paulo rompeu com o seu passado para viver situações catastróficas. É uma frase. Paulo rompeu com o passado e ele começou a viver situações catastróficas. Não é para me dizer uma coisa legal agora. Estou te dizendo, só estou dizendo para vocês coisa ruim, né? Mas eu estou falando a verdade. Não vai adiantar, queridos, tu ficar doente ou não ficar doente. A obra de Deus continua, você continua. O inimigo vem, ele vai embora, ele é desmascarado e a vida continua. Paulo entendia isso. O problema é que a gente não entende isso. Vocês já ouviram uma coisa que diz assim, as pessoas dizem assim, ó: olha, Dani, só foi eu fui para a igreja e tudo deu errado. Alguém já ouviu isso? Gente, a pessoa ela não anda conforme a palavra, mas Deus tem culpa. O diabo nunca tem culpa, vocês viram? Ele nunca tem culpa, ele sempre se safa. É incrível o jeito que ele age. E hoje vocês têm visto como ele tem agido. Ninguém se demonia mais gente dentro da igreja, é muito difícil. Ele age nas escolas. Ele está agindo lá na escola da minha filha. E a minha filha luta para tentar ser diferente. Ela disse: mãe, tu entende o que é uma pessoa, toda sala ser cristã? E todo mundo enlouquecido às 10. E eu disse para ela assim: minha filha, nós temos um chamado de Deus. Nós somos uma pequena luz. Tu pode colocar embaixo, pode colocar em qualquer lugar. A luz, onde tiver uma festinha, ela brilha. Por mais que aquele dia, o chamado deve ter virado a vida, tu está derrotado, tu está acabado. Aí chega uma pessoa e quer saber de Jesus. E tu diz assim: cara, hoje eu não tenho chamado. Tu não tem condição nenhuma de dizer nada para a pessoa. E a pessoa tem que trocar contigo. Eu já peguei Uber assim, bem quietinho, vou ficar quieto. Porque Uber eu sempre falo de Jesus, vou ficar quieto. E o cara dele é trovar, tá bom, Jesus, eu vou falar. E aquilo te renova. E não te deixa triste. Quem tem chamado se renova. Quem tem chamado revive. É acendido, a chama vem sobre nós. E eu só posso falar isso para vocês porque isso aconteceu comigo. Eu falei para vocês. E eu estava com uma tristeza no meu coração, porque eu achei que eu nunca mais pregaria, eu nunca mais tocaria, eu nunca mais cantaria, porque eu vivi isso a minha vida inteira e agora isso foi roubado de mim. Mas Deus tinha me falado assim: Daniel, te levarei para o tempo sabático. Tá, e quanto tempo é esse? Não sei, mas isso pode levar anos. E Deus me levou isso, acho que uns 3, 4 anos, sem fazer nada. Uma pessoa que a vida inteira foi ativa. Pense, como faço para exercer então o meu chamado? Vamos lá. Primeiro versículo que vocês leram ali fala em prosseguir, não, no 14, prosseguir para o alvo. Lembra que vocês leram? Prosseguir para o alvo. O que é o alvo? É o lugar aonde você tem que alcançar, certo? É o lugar onde você tem que chegar, no alvo. Mas você tem uma caminhada até chegar no alvo. E essa caminhada, ela vai ter obstáculo. Você vai cair, você vai tropeçar, você vai furar o pneu. Mas você tem um alvo para ser alcançado. Se você tirar o olho, pode acontecer um desastre. Entenderam? Todo mundo vai caminhar para o alvo? Todo mundo está apavorado.
se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ou se eu não estou sendo claro, eu vou orar. Espírito Santo, fala com ele, Jesus. Satanás vai fazer de tudo para que você desista do seu chamado. Vai haver um estado. Vai estar aquele dia que está pronto para vir para o culto. E alguém vai chegar na tua casa. O que você faz? Convida para vir para o culto. E se não quiser vir para o culto? A série do Netflix está lá. Toma chimarrão, né, Renata? Só que tem muita gente que vai ao contrário. Muita! Chegou visita agora aqui. Eu digo, tá, gente. Não sabe que é crente, não sabe que tem compromisso na igreja. Culto às vezes uma vez por semana e não pode vir porque tem visita. Complicado. Nós não temos visto mais crentes que são mais guerreiros. Nós temos visto pessoas que estão baixando a sua guarda. Irmão, levanta a guarda. Levanta a guarda. Porque se eu não pregar no altar, eu não prego. Então tu não é pregador. Pregador é em qualquer lugar. É numa esquina, numa escola, em qualquer lugar. Se eu não tiver no culto para cantar, que já aconteceu comigo, né? Eu queria tanto cantar no louvor. É mesmo? Você tem chamado para isso? Eu não sei. Tá, canta um pouquinho aí, amor. Canta. O Renato tá rindo porque ele já viu isso. Gente, a irmã cantava um fibecol. Aí eu disse assim, só um pouquinho, amor. Faz umas aulas de canto, vê se Deus está falando contigo mesmo, e depois tu volta. Tem que ser sincero, né, Graça? Por favor. Tem que ser sincero, gente. A gente não pode deixar a pessoa cuidando de criança assim. Tem que ter energia para trabalhar com criança, né? Então, assim, não é muito fácil. O que eu faço para exercer o meu chamado também? Eu tenho que frutificar. Pastora, eu tenho que chamar pastoral. Então tá, beleza. Então assim, eu vou botar para pregar no domingo de noite, pode ser? Claro, pode ser. Eu vou no metade de São Pastor, não dá. Eu estou cheio de coisa para resolver, beleza? A gente deixa para outra ocasião. Aí na outra ocasião também tem que chamar desse. Então diga, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho, né? Mas que tem que frutificar. Se você tem um chamado, esse chamado vai frutificar em ti. Eu tenho chamado para tocar, mas eu não toco nada. Eu vou fazer o que lá na frente? O que? Tocar bom? O que eu vou fazer lá na frente, gente? Se você tem um chamado, esse chamado ele tem que aflorar dentro de ti. Ele tem que florescer dentro de ti. Ao ponto que a gente olha e diz assim, cara, tu não tem chamado para pregador da palavra? Tu não tem chamado pastoral? A gente olha para a pessoa e a gente vê. Desde que eu conheci a Lu e o Gilmar, lá em Porto Alegre, a gente se olhou e disse assim, cara, são intercessores. Não tenho dúvida disso. E não é porque eles sofrem menos, não sofrem mais. Pelo contrário, as pessoas sofrem horrores. Mais do que eu quero te chamar, sinceramente. A gente se identifica, aquilo aflora, aquilo frutifica. Isso tem que frutificar. Tu quer trabalhar em alguma coisa do Senhor? Isso tem que florescer dentro de ti. As pessoas vão olhar e vão identificar. Quem quer exercer o seu chamado também tem que obedecer. Tem que obedecer. Tu não gostou, mas obedece igual. A gente não fazia assim com o pai e com a mãe? Ou a gente dizia para eles, não, eu não concordo, por causa que dentro da lei do estatuto da criança e do adolescente, rapaz, meu pai nem precisava me olhar. Vamos chamar o meu dono já. Isso é obediência. Aí, na verdade, hoje, os adolescentes já dizem assim, tá, mas por quê? Tá, mas não sei o quê, aí não é direito. Direito é mão na cara. Tá filmando, não posso dizer essas coisas. A gente tem que obedecer igual a Abraão. O que Abraão fez, gente? Sai da tua terra, da tua parentela. E o cara montou as coisinhas dele e foi embora. Aí os outros para ti assim, ó, vai lá assim, ó, na vila tal, vai fazer tal coisa. Não tem jeito, Deus. Hoje não vai dar, hoje não vai rolar, mas eu tenho que chamar missionário. Estranho, né? Se tu tens algo, tu tem que obedecer ao Senhor em primeiro lugar. Compartilhar com o pastorado. E dali a gente te lança. Vocês não vão achar dificuldade nisso com a gente. Quer inventar alguma coisa, a gente faz. Na época que nós abrimos o campo missionário, nós tínhamos muitos jovens. Jovens, que dá coisa para fazer. E aí a gente começou a dizer para
gente dança hip hop. Vamos lá, eu tinha sonho de aprender hip hop, irmão, mas eu não consegui. Sério, eu nunca consegui, volta. E aí eu ia pra nada. Não era meu chamado, não tinha o que fazer. Daqui a pouquinho viraram um gaúcho. Daqui a pouquinho inventaram um pagode. Meu Deus, eles inventaram tudo que é coisa que vocês podem imaginar. E a gente apoiou todo mundo. Inclusive, não se escandalize, a capoeira cristã. Nós fizemos. Porque muita gente se escandaliza que a capoeira, porque é dos demônios. Não. A capoeira, ela é uma arte. Nada é do diabo. Tudo é de Deus. E todos os conceitos que era diferente, o rapaz fez um relatório diferente, cristão. Inclusive a calça é diferente, a calça era azul. E ele apresentou para não sei, né, os superiores deles lá. E explicou tudo, eles queriam dizer que era os tambores, não sei o que era do diabo, que era não sei o que. Eles abriram a Bíblia e começaram a pregar a palavra de Deus. Porque eles eram chamados. Cara, não tiveram vergonha, eles falam assim. Eles não precisam seguir todas as regras da capoeira, todos os esquemas, mas muita coisa ele conseguiu, inclusive as trocas de faixa. Cada uma loucura. Ninguém falou nada para nós, também é outra loucura. Eu estava pronto para ser enforcado, né? Mas a gente viu que esse rapaz hoje é pastor de uma igreja. Foi liberto, foi limpo. Ele tinha problemas emocionais, não foi abusado sexualmente. Pelo pai, pelo padrasto, sei lá o quê. Ai meu Deus, ele foi abusado por muita gente, eu fiquei com pena dele. Ele chegou para nós assim, todo bonito, mas por dentro todo caiado, sepulcro caiado. Se nós não trabalhássemos com ele, se nós não trabalhássemos a capoeira aqui nas escolas de Bento Gonçalves, a capoeira foi reconhecida, a nossa, cristãs. Porque quando Deus quer completar o chamado das nossas vidas, Ele faz. Não importa o que diga. Não importa o que diga, Ele faz. Se Deus falou algo para ti, querido, não tenha medo. Avance. Não se esconda, como aconteceu com Jonas. Jonas se escondeu, foi para outro lugar. Mas eu entendo ele. Tem muita gente que mete assim, né? Pau em cima dele. Mas ele ia para um lugar que era falado que mataria muitos profetas. Tu iria? Daniela, tu vais lá naquele lugar pregar a palavra aonde estão matando os profetas? Onde é estupro? Gente, temos que pensar. Eu entendo Jonas, mas quando Deus tem um propósito, Ele leva Jonas para lá, Ele prega para a cidade, 120 pessoas foram salvas. Não aconteceu nada com Jonas. Então, querido, existe um escudo de proteção na sua vida quando você entra nos lugares mais perigosos. Eu já entrei em vários, vocês não têm ideia. Então, eu sei o que eu estou falando. Vários. Mas eu ia orando, descendo e subindo orando. Porque eu sabia que tinha que trabalhar com crianças que mais tarde iam ser mulheres de traficante. Então eu sabia que eu tinha a única oportunidade de pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas. O meu chamado, o seu chamado é pregar a palavra de Deus. Não se esconda, não fuja, faça o que Deus tem para você. Tenha um coração quebrantado e sensível como o coração de Davi. Davi fazia um monte de coisa errada, como eu e você. Mas ele tinha um coração sincero. Ele tinha um coração quebrantado, um coração que chorava na presença de Deus. E aí, nós terminando ainda, antes de nós terminarmos, eu queria falar também sobre Dorcas, Lídia, Pedro e tantos outros que mostraram amor. Quer trabalhar com pessoas? Quer que pessoas entrem por aquela porta? Ame pessoas. Você entende isso? Que amar uma pessoa, amar e cuidar uma pessoa, não é só amar. I love you, amor. Paulinha, te amo, amor. Mas não estou nem para Pablo. É só quando eu fui o fim de semana com ela, quando faço a Santa Ceia com ela. Mas eu tenho que amar, eu tenho que cuidar, eu tenho que me importar com pessoas, gente. Aí eu vou lá e falo de Jesus pro cara do
compro, mas eu não dou nada para ele. Eu não dou um cartão, eu não dou uma Bíblia. Ande sempre com uma Bíblia. Ande sempre armado. Não baixe a sua arma. Talvez você esteja passando por lutas nesses exatos momentos. Dá para você dizer, Daniel, não tem condições. Eu respeito perfeitamente o Espírito Santo também, entende? Quando as fases difíceis da nossa vida passaram, com a minha fase passou, Deus vem resgatando, Deus vem suavizando as dores, Deus vem trabalhando com a gente. Ele nos ama tanto, 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 que essa noite Ele diz, fala para o meu povo falar sobre renovação daquilo que eu chamei. A Bíblia diz que Ele nos chama pelo nosso nome. Ele diz que tem na palma das suas mãos o nosso nome, a preciosidade que a gente tem. E eu sei, querido, que nesta noite vocês vão correr para o prêmio. Ali no versículo 14 fala sobre o prêmio. O que é o prêmio? É a conquista, é chegar num lugar de destaque, é chegar num lugar que você está propenso a ganhar o melhor desempenho. Vai, e você vai conquistar, você vai andar, mas não podemos olhar para trás, nós não podemos recuar, nós temos que avançar. E se algum de vocês está passando por este momento, uma luta que não está vendo o seu chamado, a sua vida espiritual não está inclinando, mas está declinando, nós vamos orar por você. Um dia eu não podia orar por ninguém, não tinha nem autoridade para isso. Mas hoje eu posso dizer isso para vocês, que eu posso orar por vocês. Eu posso orar e dizer assim, Senhor, renova, restaura este ministério. Se tem coisas que precisam ser removidas, se tem coisas que precisam ser resgatadas, se tem coisa que tem que ser deixada para trás, essa noite você pode fazer isso. Eu não conheço você durante a semana, eu só conheço vocês mais no fim de semana. Mas eu sei que todos que estão sentados nessa cadeira têm um chamado de Deus. Todos têm uma vocação, todos Deus está chamando pelo seu nome. Você é precioso aos olhos do Pai. E tudo que fizeram aqui durante essa semana, trabalharam incansavelmente. Não tem glória nenhuma para vocês. Tem a glória do Senhor na vida de vocês. É diferente. Mesmo não sendo um chamado à vocação espiritual deles, eles estavam aqui botando a mão, as mulheres, os homens, todo mundo trabalhando. Isso, gente, é prêmio. Isso é o galardão do céu. Porque não estão pensando só neles, estão botando as pessoas que vão entrar por aquela porta e querem ver algo com excelência. E essa noite nós vamos orar. Você pode tocar para nós? E eu quero orar por você. Quero que Deus reacenda o seu chamado. Quero que o seu chamado ferva diante do Senhor. É muito bom trabalhar nas coisas de Deus, mas tem uma coisa que Deus quer encher: é a alma. É a alma. E você tem que dizer isso essa noite: Deus, se tem alguma coisa no meu ministério que está fazendo, deixando de reacender a chama do teu Espírito dentro de mim, se está faltando alguma coisa ser acrescentada dentro de mim, você tem que falar isso para Deus, porque confessando as nossas necessidades, nós podemos ser curados. É por isso que a terapia faz efeito. Porque a gente fala. Então, quando o irmão vai tocar uma canção ali, eu gostaria que você pode ficar sentado, inclinar-se um pouquinho a sua cabeça e pedir ao Senhor: Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o ministério que tu tens para a minha vida? É tocar, é cantar, é pregar, é com crianças, é com oração. Senhor, reacende, reacende, deixa a chama arder, Senhor, deixa a chama arder dentro de mim, Senhor. Ninguém foi feito para estar no banco, Pai. Tem que ser, Senhor querido, aceso, Senhor, aquela chama. Pai, quando nós somos luz, por mais que a gente tente se esconder como fez Jonas, o Senhor achou, Senhor, e fez ele resplandecer naquelas cidades.
Por que nós somos igreja aqui essa noite? Por nosso bem? Porque não tinha uma igreja batista aqui? Não é, Senhor. Não é. É porque o Senhor viu homens e mulheres que queriam fazer a tua obra. Eu não sei, Senhor, se eles sabem ao todo, Senhor, no seu coração, o que eles têm que fazer para ti, Senhor. Mas hoje, Senhor amado, tu podes tocar, Senhor querido, na cada vida, Jesus. Eu sei que tu podes falar, Senhor, imensamente, assim como tu falaste comigo, Senhor. Tu foi, Senhor amado, falando e confirmando até que eu entendi. Deus querido, vem Espírito Santo. Começa a tocar, Senhor, naqueles que não entenderam ainda que tem um chamado, que o Senhor separou, e que se estão aqui essa noite porque o Senhor queria falar algo especial. A cada um que está aqui essa noite precisa ouvir algo especial. Nos dá coragem, Senhor, dá coragem como fez Paulo, Senhor. Dá-nos a coragem como ele fez, ele enfrentou, Senhor amado, as situações, mas ele não esqueceu do Deus que tinha chamado e vocacionado, que tinha chamado ele pelo seu nome. Saulo, Saulo, por que ele persegues? Toca, Jesus. Depois dessa reflexão, eu queria perguntar, não precisa abrir os olhos, se alguém queria uma oração especial em relação a isso que Deus tem ensinado. Você pode vir, por favor, aqui na frente, que eu vou orar por você, porque assim como pessoas oraram e me sustentaram, eu quero te ajudar, eu quero orar por tua vida. Mas não vá embora sem deixar Deus falar contigo, sem deixar pessoas te ajudar, pessoas te apoiar. Nós queremos uma igreja renovada, uma igreja cheia do teu Espírito, limpa,